o argumento liberal, e aqui a gente precisa fazer uma diferença importante entre a filosofia política clássica do liberalismo, com todo um aporte importante também, com tradições, com a versão rastaquera, e essa palavra extremamente rigorosa que eu encontrei para utilizar, em que isso se expressa de maneira decadente ao longo do tempo na teoria econômica, né? Mas aí eu acho que tem duas coisas importantes aqui. A primeira delas é o seguinte, é que o pensamento liberal em si, de um ponto de vista mais filosófico, se você quiser, e aí eu não digo que seja por sacanagem deles ou por calhordício, mas é que a forma como ele se estrutura, ele é em si autoimune. Eu vou explicar isso. E aqui eu vou me restringir a seara econômica, tá? Não vou transigir para outras aqui, porque senão também aqui a gente vai longe. Mas a perspectiva liberal em economia, ela parte de uma filosofia da ciência que tem a sua raiz no idealismo. O que significa dizer isso? Que em nenhum momento, ao menos os que têm alguma noção de filosofia da ciência, tá? Eu sei que são poucos, mas esses poucos dentro dos liberais na economia que têm essa noção sabem que as proposições liberais em economia são idealistas. Ou seja, em nenhum momento eles estão nos dizendo que o mundo assim funciona. Ou seja, é oposição ao realismo. E a partir disso eles constroem sistemas ideais, em economia isso se chama de modelos, que partem de algumas hipóteses, pressupostos, que desenvolvidas essas hipóteses, normalmente por meio de modelos matemáticos, chega-se a algumas conclusões. Mas essas hipóteses, esses pressupostos, não são pressupostos com base no real concreto. São pressupostos ideais. Ou seja, o que eles estão nos dizendo em última instância é que se o mundo assim funcionasse, se aquele pressuposto funcionasse de fato, a conclusão seria, inclusive, demonstrada matematicamente com aquelas conclusões que eles oferecem. Acontece que o mundo real concreto nunca é daquela forma. Não à toa, aqui eu estou fazendo um parênteses, uma nota de rodapé, não à toa, as proposições de intervenção prático-política liberais, todas elas são de reformar a realidade concreta para tentar transformá-la o mais próxima possível dos seus pressupostos. Ou seja, trazer a realidade para o sistema ideal, para o sistema filosófico, pelo menos de filosofia da ciência ideal. E por que eu digo que é uma teoria autoimune desde o princípio? Porque a gente sabe, pela realidade concreta, e os mais pragmáticos, talvez, liberais, possam concordar com a gente, é que em nenhum momento a economia capitalista vai ser 100% via mercado. As relações sociais no capitalismo nunca vão ser 100% mercantilizadas. Sempre vai ter um papel extra-econômico, nunca vai ser zero Estado, por exemplo. O Estado é necessário para a dinâmica de acumulação do capital. O que isso significa dizer? Que se a realidade concreta é assim, nunca vai ser 100% mercado, sempre vai haver um espaço para o liberal dizer, mas a realidade não está se comportando como a gente está dizendo porque falta um mercado. Ou seja, na linguagem de política econômica, falta uma reforma. Por isso que eu digo que é um pensamento autoimune. É muito difícil você confrontar um pensamento que parte do idealismo com base na realidade, porque eles são, por definição, antirrealistas. Então, esse é o primeiro ponto. É um argumento autoimune. Então, por maior que seja a crise, por mais profunda que ela seja, como que a gente está vivendo, com todos os seus efeitos econômicos, sociais, políticos, dramáticos, com esse genocídio que a gente está vivendo, mesmo assim vai ter um espaço para um liberal chegar e dizer falta um mercado. Esse é o primeiro aspecto. Um outro aspecto que eu acho que é importante é que, de um ponto de vista mais particular, concreto, poderíamos falar da América Latina, mas se você quiser aqui no Brasil, a forma contemporânea em que esse pensamento se expressa, que bom, aqui tem todo um debate, mas enfim, que é chamada, na maior parte das vezes, de neoliberalismo, é uma estratégia de desenvolvimento que já se implementa na economia brasileira há mais de 3 décadas, incluindo os governos do PT. Podemos entrar nas particularidades, mas incluindo os governos do PT. Então, eu diria o seguinte, para finalizar aqui essa minha intervenção em relação à tua pergunta. Eu acho que, no mínimo, isso vale para o mundo, tá? No mínimo, os liberais estão um tanto quanto constrangidos
ainda que o argumento seja, do ponto de vista da filosofia da ciência, autoimune, já são décadas e décadas de implementação da terapia que eles propõem para nos dizer que outro argumento muito comum também na seara liberal, de que falta tempo de maturação para as reformas. Haja tempo de maturação, né, Ângelo? Até quando tem que esperar? Já